Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABSECOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rádio Votorantim Oficial. Instagram.com/Rádio Votorantim. Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Esse é o Votorantim Eleições 2020, programa aqui da Rádio Votorantim, em parceria com a TV Votorantim. E essa é uma proposta aqui desse trabalho que é feito comunitário na nossa cidade, de já abrir espaço para que a gente possa ter um debate bem antecipado sobre os rumos da nossa cidade, sobre as eleições do ano que vem, até porque a cidade de Votorantim, como nós falamos o mês passado, no programa passado, se antecipa, muito aqui o debate político. Talvez seja pelo fato de ser uma cidade aí com 50 e tantos anos, uma cidade que tem uma emancipação do ponto de vista histórico muito recente, Então esse fervor político faz parte aqui da nossa cidade e da nossa população. Na última semana nós tivemos aqui o presidente do PDT, o vereador Heber Martins, e hoje nós estamos recebendo aqui um jovem agente político, uma jovem militância, ele que é advogado e presidente aí de um dos partidos que vem fazendo um contraponto, vamos dizer assim, a esse governo, principalmente esse governo federal, Nós estamos na nossa cidade, mas quando a gente debate a política, não tem como a gente não falar e não discutir a política do Estado, a política do Brasil, Mesmo o que mais nos interessa é a política local. Estou falando de Rodrigo Chisolini, ele que é advogado, atuante aqui da nossa cidade e já tem aí uma experiência política, tanto do ponto de vista de assessorar, trabalhou e trabalha aí
com o Raul Marcelo, hoje está em outra assessoria, também de um mandato do partido, só que agora é a nível federal, e foi candidato a prefeito em 2016, candidato a deputado federal em 2018, e é um nome que está muito presente aí na rotina política da nossa cidade. Bom, Rodrigo Crisolini, esse programa ele fica postado, então eu não falo nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, já fala tudo, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Obrigado, Kermes. Quero cumprimentar o Edson Kermes, já de antemão agradecer pelo convite. Sempre é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, aqui na TV, também na Gazeta e agora na Rádio Votorantim, conversando sobre o Votorantim e a questão nacional. Quero também cumprimentar o nosso colega aqui da técnica, que está aqui, Matheus Mendes, que eu não conhecia pessoalmente. Cumprimentar também a Luciana Lopes, jornalista que acompanha a questão da bancada. E faço acompanhado o Robson Siqueira também, que está aqui no estúdio, que recentemente, em encontro municipal do nosso partido, foi eleito secretário de organização do pessoal municipal, pessoal do Votorantim, e está me acompanhando aqui. E para mim é uma satisfação discutir o Votorantim. Tenho feito isso de forma sistemática nos últimos anos. Acho que existe uma nova geração de políticos que vem se despontando de alguma forma, né, em todos os lugares, e a gente se coloca nessa condição também. E penso que o tempo que a gente vive, Kermes, é um tempo de muita dificuldade, né, político, dificuldade em todos os aspectos, né, não só da política, mas também da confiança das pessoas em relação às instituições. Me parece que as instituições, todas elas, não gozam mais do prestígio, né, e da força que tinham. Então, a gente vive uma conjuntura política bastante atípica, no meu modo de ver, né, e para nós é um desafio discutir a cidade, discutir o Brasil. Tenho estado muito preocupado com o Votorantim, né, confesso a vocês que tenho estudado bastante a situação da cidade, né, acompanhando toda a imprensa, os noticiários aqui na nossa cidade e também os fatos da Câmara Municipal, os fatos gerais da política local. Rodrigo, começando falando de país, né? Essa desânimo, vamos dizer assim, que você se referiu da população em relação às instituições, em relação mesmo ao quadro político, né? Claro que a gente vê um fervor, às vezes, de um lado, um fervor do outro, mas no geral, é um momento assim, de muita instabilidade, principalmente emocional, né? A cada 2 dias, um dia, é um fato novo, é uma informação nova. O presidente da República, muitas das vezes, parece querer fazer com que a população se sinta insegura, né? Essa semana, a gente fechou a semana com a questão da Amazônia, né? E os depoimentos, as declarações, os posicionamentos internacionais em relação ao nosso país. Você acredita que todo esse quadro leva também a esse estado de espírito? E a pergunta que essa é a principal, você que é jovem, que acredita, que está com muita energia para fazer, contribuir para que a gente possa ter um quadro diferente, né? Você acredita que vai ser possível uma mudança, uma transformação desse quadro? Em que espaço de tempo? Dá para prever? Difícil. Eu não tenho essa resposta, mas eu acredito que um dos pontos que caracteriza a conjuntura política atual e o regime político brasileiro atual nós tínhamos, Carlos, até recentemente um pacto entre as elites políticas do país, né, de respeito às regras democráticas, de convívio, de certa forma, harmonioso, né, em que pese todo o calor, a elevação de temperatura das disputas políticas, que é algo comum, mas você via aí um pacto de todos os lados de respeito, né, até um certo limite. Na minha opinião, esse pacto ele foi diluído
Né? Esse respeito já não se faz presente mais. Não se faz presente, né? Visto que está acontecendo no país, de fato existe também isso que você falou. Eu acho que o rompimento desse pacto abriu uma situação nova no país, e também as redes sociais, né? Que é essa polarização sem projeto, né? Existe aí, me parece, uma disputa de torcida organizadas, né? Me lembra muito a disputa política atual, me lembra muito a disputa de torcida organizada. Por que eu digo isso? Porque torcida organizada é uma coisa da paixão, né? Você não tem uma razão, né? Não é a razão que prevalece. Não é o resultado, às vezes, que interessa. Não é uma racionalidade, sim aquela paixão pela qual você tem por determinada camisa do futebol, e aí você comete até atrocidades com isso, né? Violência, todo tipo de situação. Porque me parece que o período que a gente vive não é o período da razão mais, né? É o período da fake news, é o período que prevalece o senso comum, né? O que mais me preocupa na conjuntura atual é um certo ódio, uma certa aversão ao conhecimento científico, né? É inegável que está acontecendo as queimadas na região amazônica, né? O próprio diretor da NASA, aqui para a América Latina, para o Brasil, anunciou isso, né? Ou seja, um órgão... A terça-feira passada nós tivemos à noite, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde escureceu toda boa parte do país, né? Eu estava em Sorocaba, depois foi assustador Foi até, assustador. né? Assim. E não veio a chuva, né? Vai chover, mas a chuva não veio, né? Então isso faz parte da destruição do meio ambiente. É verdade que isso não é algo novo, não está acontecendo nesse governo. Mas acontece o seguinte, que a gente precisa discutir com racionalidade essa questão, né? É verdade que existe um período de seca, mas também é verdade que as madeireiras, né? Os madeireiros no Vale Amazônico, na região amazônica, eles estão gozando de mais liberdade agora para desmatar. Está havendo desmonte da fiscalização, né, perdão de multas. Isso acaba incentivando de alguma forma o desmatamento da Amazônia e gerando essa situação. Então, acho que a preocupação com o meio ambiente é permanente, né? E eu ouço muita gente falando, mas no passado não tinha? Tinha em menos ou maior grau, mas a questão não é essa, a questão é que nós estamos vivendo hoje, né? Não adianta a gente ficar só responsabilizando o passado, né? O governante mesmo, ele foi eleito para buscar soluções nesse momento, né? Não para ficar se remetendo ao passado ou criando estabilidade, né? Mas assim, para fechar essa resposta, eu acho que a gente vive um período longo aí, vai viver um período grande de instabilidade política, porque o Poder Judiciário está desacreditado, a Câmara dos Deputados está desacreditada, né? O Estado como um todo está desacreditado, né? Você tem até instituições religiosas sendo desacreditadas, né? É uma situação preocupante, porque na medida que você tem essa conjuntura, você vê também um retrocesso civilizatório, né? Você vai perdendo respeito, né, pelo semelhante. Valores como a solidariedade, por exemplo, eu vi gente durante o debate da reforma da Previdência dizendo o seguinte, mas eu acho errado, né, eu tenho que pagar para o outro se aposentar. Mas o que organiza isso? A ideia é de você ter alguns princípios e valores, né? A solidariedade, por exemplo. Todos vão ficar velhos. Hoje eu sou mais jovem, eu vou chegar à fase, né, idosa, né? E eu contribuo para que alguém se aposente hoje, mas alguém vai se contribuir para que eu me aposente depois também. Então, é um princípio da solidariedade. Então, quando você levanta esse tipo de argumento, de que eu estou pagando, né, para alguém que não trabalha, alguém que é beneficiário do LOAS, por exemplo. É pensamento egoísta, né? Pensamento egoísta. Bem egoísta. Então, assim, no meu modo de ver, é um retrocesso civilizatório, né? Se pensar dessa forma. Então, é muito preocupante. Bom, a gente vai para um intervalinho que é bem rapidinho, a gente volta falando do pessoal de Votorantim, que é o que nos interessa de verdade. Não saia daí, é bem rapidinho, a gente já volta. O restaurante Assadão Jardim Clarice, que você já conhece, está ainda melhor. Pensa numa comida com qualidade, tempero bom, feita com amor. É coisa de outro mundo. Disque Marmitex em domicílio, condomínios, comércio e empresas em geral. Ligue 3247-5448. Restaurante Assadão Jardim Clarice.
Olá pessoal, sou Luciano Silva e estou aqui para convidar a todos vocês a assistir o programa Cidade em Destaque, todas as sextas-feiras às 19 horas. Espero vocês, a comunidade agradece. Olá, de segunda a quinta, das 7 às 8 da noite, você tem Votorantim Verdade, aqui na apresentação de César Silva e os principais acontecimentos do dia em Votorantim. Toda segunda-feira, aqui no Canal 3, programa do Sabonete. Eu conto com a sua audiência. A única forma de garantir o bom uso das suas doações é entregá-las nas mãos certas. Assim como você, o SOS tem um desejo muito grande de ajudar quem precisa, mas sabe que para isso é preciso ir além. É preciso incentivar a mudança, dar a oportunidade de um novo começo de vida. Junto com você, o SOS pode continuar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas em situação de rua, vencendo os vícios e abrindo novos caminhos de oportunidades. Não dê esmola, dê uma nova chance. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, temos aqui na TV Votorantim a oração do Rosário. Venha participar conosco. Vamos rezar junto. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, sou Luciano Silva e estou aqui para convidar a todos vocês a assistir o programa Cidade em Destaque, todas as sextas-feiras às 19 horas. Espero vocês, a comunidade agradece. Boa tarde, acompanhe todas as sextas-feiras, às 14h30, aqui na TV Votorantim, programa Sala de Visitas com Nilson Alberto. Espero vocês. Olá, amigos. Eu sou o Nelsinho Toledo, o apresentador do programa Falando de Cinema, todas as quartas-feiras, a partir das 15h30. Eu conto com a sua audiência. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga-sim. De Votorantim, para que a gente possa já, a partir de agora, fazer esse debate, fazer essa conversa com os agentes políticos da nossa cidade que estarão aí à frente, participando do processo político das eleições do próximo ano. E estamos recebendo, você que está chegando agora, estamos recebendo o presidente do PSOL aqui da nossa cidade, que é o Rodrigo Chisolino, o advogado Rodrigo Chisolino, que na última reunião do partido, ficou definido aí que ele é o nome, ele é o pré-candidato para estar concorrendo à Prefeitura Municipal de Votorantim no próximo ano. Um desafio que o Rodrigo já teve em 2016, concorrendo como candidato a prefeito da nossa cidade e também em 2018 como candidato a deputado federal, que teve aí um resultado de números assim muito satisfatório. Rodrigo, a experiência de 2016, percorrer a cidade, debater a cidade,
se apresentar para os votorantinenses. Isso credenciou você para essa última reunião e que o partido ter o seu nome para o próximo ano? E qual foi assim a experiência que ficou desse pleito de 2016? Kermes, eu penso que sim, né? Quando nós fomos lançados candidato a prefeito em 2016, nós ainda não éramos conhecidos na cidade, né? Nós não tínhamos um partido organizado, né? Foi uma novidade, né, para muita gente. Até foi uma campanha bastante humilde do ponto de vista econômico, né? Uma campanha muito na garra mesmo, da nossa militância, né? Das nossas andanças nos bairros, visitas às feiras. Foi um momento da gente se colocar para a cidade como uma possível alternativa, né, para os próximos anos, né? Aprendi bastante, conheci muito a cidade, né? Eu já conhecia, mas andando por Votorantim, visitando os bairros, a gente vai conhecendo melhor a nossa realidade. Então foi uma experiência muito bacana. E com certeza a eleição também de 2018, nós tivemos, você acabou de falar da nossa disputa, né? A Câmara Federal, nós tivemos por volta de quase 11% dos votos válidos, né, aqui da cidade, nessa eleição de 2018, né, quase 6 mil votos. Então foi uma votação, no meu modo de ver, expressiva, né? Uma votação que nos coloca em condições de seguir na batalha e disputando, né, a política em Votorantim. Mas eu vejo que nós temos um grande desafio, né? Quero até agradecer a indicação e mandar um abraço para todos os militantes e filiados do partido, né? Que nessa eleição, além de eleger a nova direção da agremiação partidária, também fez 2 indicativos importantes, né? Que nós teremos pré-candidato a prefeito, né? E também nós vamos ter uma chapa de vereadores, né, com todos os nomes. Da última vez nós lançamos 9 candidatos a vereadores, né? Dessa vez nós temos condições de entrar com uma chapa inteira, né, nessa disputa. Nós estamos bastante esperançosos na possibilidade. Essa chapa inteira compõe quantas são pessoas? 17 pessoas. Quantas mulheres? 30% de mulheres. 30% de mulheres. Isso. E o partido tem essa condição? Tem, o partido tem. Agora, a chapa ainda está em formação, né? Sim. A gente vai, né, consolidá-la mesmo no ano que vem, mas já existe, dá tempo ainda. Pessoas que não são filiadas e têm Sim. simpatia pelo partido, chegar ainda no se partido, filiar, ainda vir conhecer o partido. Todo esse tempo, é uma situação diferente de 2016, que o partido era menor, tinha mais dificuldade. Agora, nós continuamos tendo dificuldades ainda, algumas dificuldades, mas nós temos condições hoje de lançar uma chapa completa. Agora, Rodrigo, é apenas um questionamento, tá? Nem é uma posição pessoal. O partido ele teve uma evolução, um crescimento aqui na nossa cidade, graças ao seu trabalho, graças aos outros militantes, outros filiados, né, que são pessoas que se envolvem de certa maneira, de um nível intelectual também, que mostra bem a diferença, aí, principalmente em relação a alguns assuntos que são debatidos, enfim. Seguindo o exemplo aí de algumas lideranças até da nossa região, aliás, vou usar o próprio Raul Marcelo, né? Raul Marcelo, que na sua trajetória política, ele vem principalmente pelo legislativo, né? Começou como vereador em Sorocaba, deputado, enfim, e depois concorreu à prefeitura de Sorocaba por muito pouco, mas muito pouco mesmo, não foi eleito, né? Enfim, aonde que eu quero chegar? O pessoal de Votorantim, esse amadurecimento que está, não seria mais importante, seria mais interessante ocupar o espaço do legislativo e o partido, seja você à frente ou outra pessoa à frente, ter um espaço de debate muito mais aberto junto à população. Esse instrumento do legislativo não credenciaria o pessoal para as próximas eleições 2024, 2028, sei lá, né? É uma pergunta que fica porque a gente está vendo o quanto o partido vem se amadurecendo, e a Câmara Municipal de Votorantim é um outro espaço
de muita importância mesmo, em todos os sentidos, até para o desenvolvimento da cidade, né? Porque quando a gente fala do executivo, do legislativo, a ideia que se tem é que vereador indica, que vereador não tem o poder né? Que é um engano. O vereador ele tem condições, sim, de fazer uma discussão para que a cidade tenha um outro ritmo, uma outra dinâmica, vamos dizer assim, né? Então, é um questionamento que não é só meu, a gente recebe muitas pessoas aqui, e isso já foi dito por várias pessoas, aliás, até por agentes políticos que aí estão, né? Nós tivemos semana passada um agente político aqui, e ele foi taxativo em dizer, né? O pessoal teria cadeira garantida na Câmara Municipal se o Rodrigo Chisolini fosse um candidato a vereador. Claro que a gente sabe que o partido tem um pensamento, não é o poder pelo poder, não é essa linha, né? Mas eu acho que fica para você aí dar essa resposta, o porquê que não existe essa... existe, lógico, você falou aí, vai ter 17 candidatos, não podemos também achar que esses candidatos não têm aí o potencial, né? Claro que tem. Mas o nome Rodrigo Chisolini hoje, ele é uma referência muito forte quando se fala em pessoal em Votorantim. Que bacana. Pergunta longuíssima. Pergunta longuíssima. Mas pergunta bem elaborada, pergunta bem elaborada, Câmara, né? Até para limpar mais a área aí para prefeito, né? Para ficar mais fácil disputar para o prefeito também, de alguma forma. Também tem isso. Ajuda em algum aspecto também, outras candidaturas. Então, Kermes... O Robson podia ser o candidato a prefeito. Olha que bacana. Então, é uma possibilidade. Né? Mas então, qual que é a questão de fato? O partido tem essa compreensão que é fundamental ter cadeira na Câmara Municipal, tanto é que a gente está muito dedicado a ter uma chapa competitiva, e eu acredito que a gente vai ter uma chapa muito competitiva. Também, por outro lado, nós também fazemos uma discussão de projeto de cidade já desde 2013. Né? A gente já vem construindo essa possibilidade. Né? Eu fui candidato a prefeito já, né? Quando poderia ter saído candidato a vereador. Né? Então, naquela ocasião, se nós não tivéssemos saído candidato a prefeito, nós não teríamos, talvez, a visibilidade e as condições políticas que nós temos hoje. Né? Porque nós estivemos aqui nos debates da TV, né, nos questionamentos da imprensa de modo geral, então o nosso nome ficou colocado, né, que é um nome que expressa uma ideia de cidade, um projeto de cidade, um conjunto de propostas. Estou falando o nome aqui, mas é apenas um porta-voz, né, de um projeto, que tem um monte de gente construindo esse projeto. Então, a gente acha que a gente também tem um projeto de cidade e não dá para abrir mão desse projeto. E talvez nesse momento... O legislativo o nome mais foge forte do projeto de cidade? Não, a gente quer disputar o governo. Eu quero governar a cidade. Né? Quero governar Votorantim. Né? Acho que é possível nós termos uma candidatura competitiva em 2020. Eu acho que o cenário está muito estável. Tem muitas candidaturas postas na cidade como pré-candidato a prefeito, né? Que eu acho que não se manterão. Né? Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Né? Então, o nosso nome está colocado. Agora, na política, tudo é possível. Né? Mas a avaliação que nós fizemos no partido é que nós temos que continuar levando um projeto de cidade. E eu vou dizer para você uma outra coisa. Nessa eleição municipal, em 2020, nós não vamos ter, por força de lei, as chamadas coligações proporcionais. Uhum. Né? Na última eleição, não sei se vocês já fizeram essa apuração, mas 1 ou 2 partidos só que alcançariam, agora não me lembro o nome dos partidos, que alcançariam sozinhos legenda suficiente para fazer cadeira na Câmara Municipal. Uhum. Né? Então, isso significa o quê? Que todos os partidos vão ter que ter uma tarefa difícil, que é montar uma chapa, mas fazer com que essa chapa tenha um puxador de voto na figura do executivo. Uhum. Né? Então, se você tem um PSDB sem candidato a prefeito, é mais difícil eleger vereador. Não tenho dúvida. Se você tem um PTB sem candidato a prefeito, é mais difícil. Um PT sem candidato a prefeito é mais difícil. Um PSOL sem candidato a prefeito é mais difícil. Né? Então, acho que esse é um elemento importante. Eu acho que até o fato de a gente sair candidato a prefeito, né? Eu sou pré-candidato a prefeito, né? Sair candidato a prefeito em 2020, isso ajuda a formar um quociente eleitoral para nós ocuparmos vagas na Câmara Municipal de Votorantim. Agora, a reflexão que você faz e outros tantos fazem realmente é significativa. Né?
Se nós saíssemos candidato a vereador, talvez, né, é difícil dizer, a gente não sabe como que serão as coisas, mas realmente tem essa possibilidade de a gente chegar. Mas, nesse momento, a gente está desenhando um projeto municipal e, com todo respeito aos demais partidos e às demais lideranças políticas da cidade, mas, se a gente não for o que mais tem discutido, nós estamos entre os que mais têm discutido a cidade nos últimos meses e anos. Né? Eu estou discutindo, e quando eu falo aqui, né, mesmo os adversários irão reconhecer, né, que nós não paramos. Né? O Rodrigo Isolini, né, não parou. Nós continuamos seguindo, discutindo, opinando sobre a cidade. Né? Então, é um acúmulo que a gente vem construindo. Seria um desperdício. Nós não temos condições de expressar com força, né, em 2020, numa candidatura a prefeito. Agora, na política tudo é possível, né? A gente vai seguir discutindo. Hoje eu sou pré-candidato, né? Ainda tem um pouco mais de um ano para definição e tem que chegar vivo lá também, né? Com saúde. Então não sabe o que vai acontecer daqui. Aí então, né? Então, quem está nos ouvindo ou vendo aí pela TV Votorantim, existe ainda uma esperança, vamos dizer assim, né? Eu acho que o Rodrigo tem aí a sua posição, e isso mostra o quanto que tanto ele quanto o partido é focado, né? E esse projeto, quando se fala de projeto, é coisa rara dentro da política hoje, né? A gente vê muitos projetos, na verdade, projetos pessoais, né? Infelizmente. Luciana Lopes está aqui com a gente, saiu lá da redação da Gazeta de Votorantim, ocupou aqui o espaço, porque quando o assunto é política, ela não fica fora da conversa e do debate. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Luciana. Oi, Wellington, é o nosso convidado. Obrigada pela presença, obrigada pela possibilidade de vir aqui. E aí eu já fico aqui querendo fazer perguntas, né? Fazendo sinal para o Wellington. Rodrigo, você estava falando que os partidos terão que ter candidatos a prefeito para serem puxadores de voto. Por quê? Tecnicamente, o que acontece? Por que o prefeito puxa voto para vereador? Ele puxa porque a eleição para prefeito ela tem mais visibilidade do que para vereador, né? Então, quando você tem um candidato a prefeito com mais visibilidade, com alguma força, né, com algum conhecimento, é muito provável do eleitor que se identifica com esse candidato a prefeito, ele votar no time do candidato. Nós tivemos isso na eleição passada, né? O Eduardo Bolsonaro, que nem conhece Votorantim, ou conhece Votorantim, mas não conhece Votorantim como nós conhecemos, teve aqui 7 mil votos. Não só ele, outros tantos. Né? Por quê? Você vai atribuir essa votação ao Eduardo? Não, e sim ao puxador de voto, que foi o seu pai, o Bolsonaro, o candidato a prefeito. Da mesma forma, o Lula, o presidente. Da mesma forma, o Lula, em outras épocas, né, quando o PT fez grandes bancadas, você tem puxadores de votos. Né? E o PSDB e outros partidos, né? O PDT, que fez a Tabata agora em São Paulo, tinha um grande puxador de voto, que é o Ciro Gomes. Então, você tem aí os puxadores de votos. Né? Aí, agora, que eu fiz na semana passada para o outro presidente do partido, que no caso foi o Weber, nós sabemos que para o partido poder participar da campanha, ele vai ter que estar regularizado, não pode ser... comissão provisória. Tem que ser um diretório. Como que está o pessoal? Nós nascemos comissão provisória e nos tornamos logo diretório. Já é diretório? Já, com certeza. Já era na eleição passada, né? Uhum. Então, assim, eu não sei quais partidos aqui são comissão provisória ainda, mas a questão da comissão provisória é uma ideia da velha política, né? Que o partido tem chefe, tem dono, tem coronel. Né? Por que tem a comissão provisória? Porque a comissão provisória não tem personalidade jurídica própria e ela fica à mercê do diretório estadual. Então, tanto é que nós tivemos aqui rasteiras fabulosas aqui na política brasileira, na política votorantinense, né? Que vocês todos sabem. Foi por quê? Porque não tinha diretório. Né? O cacique do partido tem algum interesse local, fez algum acordo político com alguma força política, ele vai lá destituir a comissão provisória e coloca quem ele quer. Curiosamente, aqui na cidade, até diretório aconteceu isso. Então, a coisa aqui é meio assustadora. Pois mas quanto a isso, nós estamos tranquilos. Nós temos diretório constituído. Assim, outra dúvida minha. O senhor, Você, falou com certeza. Que vocês estão compondo o quadro aí de filiados que queiram ser candidatos a vereadores, né?
porque vocês têm que eleger 17 entre esses filiados que têm vontade de ser candidatos. Nós podemos lançar até 17. Até 17. É uma Câmara e meia, né? Certo. E nós percebemos que tem muitos filiados do PSOL que saíram de outros partidos descontentes, né? Até do atual executivo, que está no executivo atualmente, que estão descontentes e procuraram um partido que fosse, digamos assim, do contra. Aquele partido que vai lutar contra e foi até vocês. Vocês aceitam todos? Vocês aceitam qualquer um? Existe um critério para aceitar filiados? Sim. E qual vai ser o critério para lançar candidatos a vereador? Existe critério e nós não recebemos, salvo engano, ninguém do partido do governo. Que era filiado, mas... Que era filiado, não... se frustrando, foram para o seu partido. Não, que eu tenha conhecimento, não. É que assim, gente, olha, um dos amadurecimentos que eu tenho na política é conversar com as pessoas, né? Inclusive, um desafio que está colocado para nós, em 2020, é ter um projeto que não seja um projeto exclusivamente do PSOL, né? O nosso desafio é construir um projeto a várias mãos, né, que transcenda os limites do nosso partido. Nós podemos compor com lideranças populares, lideranças políticas que não estão filiadas em nenhum partido, né? Ou que já passaram por algum partido, mas que têm primeiro, uma visão democrática da sociedade brasileira, né? Um compromisso democrático, e também concordância com os projetos que nós temos, que nós carregamos conosco, né? Então, nós temos isso como desafio, tanto é que nós já começamos a fazer algumas rodas de conversas na cidade, já discutimos 2 temas importantes, né? Que um é do desenvolvimento local, a questão do empreendedorismo, inclusive o Mário Nieri tem contribuído muito nesse debate conosco. Discutimos a questão do meio ambiente com o Elzo Savella, que é uma pessoa que não é filiada ao PSOL, né? O Elzo Savella é uma figura, uma personalidade técnica, né, e política aqui de Votorantim, que tem afinidade em vários pontos conosco, veio contribuir nessa discussão, e nós vamos seguir discutindo, fazendo rodas de conversas, já para a gente ir criando um caldo de diagnóstico, né, e de propostas para serem apresentadas em 2020. Né? Então, agora, sim, o critério para ser candidato a vereador no PSOL é participar do partido, ser honesto, né, não tem nada que desabone os nossos filiados, né, os nossos militantes, e também estar imbuído, aí, estar engajado na construção desse projeto. Né? Então, esse é o critério. Agora, eu estou muito preocupado com a cidade, até por isso que eu quero sair. Né, quais as suas maiores preocupações em relação à cidade? Com o desenvolvimento da cidade. Eu acho que a cidade está entrando num atoleiro que vai ter muita dificuldade de sair. Por exemplo, a falta de transparência, né, tem levado para debaixo do tapete uma discussão importante que vai estourar daqui a 8, 10 anos, que é a situação da seguridade municipal, a seguridade social municipal. Né, existe um rombo na fundação, já admitido pelo próprio diretor da fundação, da tribuna da Câmara Municipal, isso é público e notório. Né, isso vai comprometer, no médio e longo prazo, a aposentadoria dos servidores municipais. Isso é um rombo de quase 700 milhões de reais. Né? Isso é notório, público é notório na cidade. Né? Então, mas como que você poderia resolver isso? Não, eu acho que nós não temos varinha mágica, Luciana, mas eu acho que nós temos método para discutir isso junto com outras pessoas. Tem que ter um diálogo franco e aberto com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, com os servidores, né, com o Tribunal de Contas. É preciso buscar meios para que a gente consiga ter alguma proposta para minimizar essa situação no médio prazo. Hoje, a proposta que mais comentam seria descontar mais da folha, tanto do isso, aumentar a contribuição. Pois é, mas a prefeitura não está nem fazendo, há dúvidas se a prefeitura está fazendo o seu repasse para a fundação. Inclusive, eu fui autor de uma representação do Ministério Público, que, infelizmente, o Jornal Cruzeiro do Sul não disse quem é o autor, que somos nós. Né? Criou-se uma mania agora na imprensa de dizer quem toma a ação, mas não fala de quem é a autoria. Não vem daqui. Não estou falando da Gazeta nem da TV, de modo algum. É do Jornal Cruzeiro do Sul mesmo, que hoje mesmo eu recapitulei lá a reportagem, ele informa que existe uma representação que foi protocolizada. Mas por quem? Foi por nós. Né?
Aqui na comarca de Votorantim, o MP instaurou um inquérito para investigar denúncias de atraso e falta de repasse ao Hospital Municipal de Votorantim, que é terceirizado, é uma entidade que administra, né? É uma OS, não chamaria de entidade, é uma organização social, né? E também para a fundação, né? E isso é pedalada fiscal, isso é motivo para impeachment, né? Isso é pedalada fiscal. Então, isso, cassação de mandato. Então, isso aconteceu, agora a MP está investigando. Eu não sei se perdura isso ainda ou não, mas o próprio diretor da fundação foi à Câmara Municipal e falou isso, né? Vocês mesmos acompanharam isso. Atrasou. Então, agora eu não tenho conhecimento se houve irregularidade ou não. Mas essas questões são graves, entendeu? E, no meu modo de ver, nós precisamos ter aqui uma grande discussão pública, né, como forma de superar algumas dificuldades. Por exemplo, a questão... É verdade que existe uma queda na arrecadação, a economia nacional está em crise, mas quais são as medidas que se tomam, né? Por exemplo, uma discussão que eu tenho feito, fiz até um abaixo-assinado, está com 5.000 assinaturas online, para que o prefeito atualizasse a lei municipal que reajusta de forma automática os valores do IPTU anualmente, né? Que hoje o índice é pelo IGPM. De outubro. Isso. Pelo IGPM de outubro. Tá? Mas o índice de IGPM ele é muito alto. Qual que é a proposta nossa? Que se considere uma cesta de índices e que se faça pelo índice mais adequado, mais real à época da situação. Mas esse projeto tem que partir do Legislativo. Tem que partir do Executivo. Do Executivo? Tanto é que eu quero reconhecer aqui publicamente... se for do deixar de receber receita? Não, de modo algum. De modo algum. Não é renúncia de receita. Não é renúncia, porque não é... renúncia de receita é uma outra situação. Essa situação não é renúncia de receita, tá? Como eles têm dito aí. Então, a resposta que eles dão. Sabe, qual que é o raciocínio que eles têm lá? É simples, eu vou dizer aqui para vocês. A arrecadação está caindo, então vamos aumentar vamos arrecadar mais. Mas, na verdade, não está arrecadando mais. Não adianta você aumentar o IPTU, ter um reajuste do valor do IPTU, que é o negócio que eu falei, aumento, mas de fato aumento, na prática aumento, de 11%, sendo que as pessoas não têm capacidade de pagar isso. Porque o índice de reajuste dos salários foi da inflação, foi de 3, 4%. 3, 4%. Se teve, real, né? Se teve, sem ganho real. Então, a própria TVT veiculou na reportagem que 32% dos votorantinenses em condições, né, que pagam, são titulares de pagar IPTU, estão inadimplentes. Ou seja, é uma falsa solução. Entendeu? Então, a gente precisa discutir soluções razoáveis para que a gente comece a sair do atoleiro. Né? Tenho muita preocupação com a situação da saúde, acho que precisamos avançar muito na transparência, no debate, sabe? Dizer para as pessoas realmente qual é a situação. Tanto é que eu tenho falado isso, né, para os nossos companheiros e companheiras e para todas as pessoas que eu converso, que nós queremos apresentar um diagnóstico muito factível da conjuntura local. Né? E eu não quero falar nada que a gente não consiga fazer. Né? Porque chega a época da eleição, o candidato promete mundos e fundos, né? Milagres, né? Milagres. E depois fica numa situação vergonhosa aí, fica, né? E esse quadro assim, né, atual, vamos dizer assim, isso não preocupa você como pré-candidato? Você acredita que a sua equipe futura, né? Já vamos imaginar o pessoal administrando a cidade, consiga dar uma resposta a médio prazo dessa situação que você já vem expondo ela já há algum tempo? O pessoal tem a receita? Nós não temos uma receita, mas nós temos alguns indicativos, né, que podem apontar para uma mudança de quadro no médio e longo prazo. Né? E você é muito franco com quem está nos acompanhando. Né? Não vou ser liviano também de dizer as coisas são fáceis. Nada é fácil. Nada é fácil. Mas você tem que ter algumas iniciativas. Por exemplo, a gente poderia... a própria reportagem da Gazeta de Votorantim trouxe aí o Tribunal de Contas alertando sobre a situação fiscal da cidade, que precisa cortar gastos. O que significa cortar gastos? Significa, por exemplo, no nosso modo de ver, reduzir os gastos com o aterro sanitário de Votorantim. De que forma que você reduz o gasto?
você expandindo a coleta seletiva na cidade, você entendeu? Isso é efeito de médio prazo. Você auditando alguns contratos que possivelmente estejam estimados acima do que seria necessário, do que seria necessário pagar nesse momento, auditar alguns contratos. Então, é necessário você tomar algumas medidas que podem ter efeito no médio e longo prazo. Uma outra situação, a própria Gazeta, e a Gazeta tem feito reportagens interessantíssimas nesse aspecto, foi o Valdirene Queiroz que escreveu, pelo menos eu vi lá na Gazeta, sobre a diminuição da capacidade de consumo do votorantinense, né, razão de um mapa, de uma pesquisa nacional. E lá indica que, eu não gosto desse termo, né, a classe C é a que mais tem consumido na cidade. Não porque tem mais recursos, mas por causa da sua base, é mais elástica, conta com mais gente. Né? Enquanto a A é uma pirâmide muito fina, a C é uma base maior. E qual que é o consumo? Né? É o consumo de gêneros básicos, entendeu? Alimentação. Alimentação também. Então, o que a gente poderia pensar assim do ponto de vista do desenvolvimento da cidade? A gente precisa estimular os empreendedores locais, né? Ter uma estratégia de estimular o comércio local. Né? Eu tenho uma receita? Não tenho, mas eu acho, por exemplo, que o Sebrae tem boas propostas, porque não é só pegar o furgão do Sebrae e pôr na frente da prefeitura. Não, o Sebrae tem um livreto que todos nós, o Jair Cassola, o Mineiro, eu e o Fernando, foi os 4, né? Foi. Nós recebemos, na época da campanha eleitoral, como sugestão para os municípios. Aí você abre o livro do Sebrae lá, tem várias propostas interessantíssimas. Né? Não só quanto à regularização das pequenas empresas e médias, mas quanto à geração mesmo de renda, de empreendedorismo, cidades, entendeu? É algo que já está elaborado. Eu acho, por exemplo, que nós temos que fazer uma aliança com as universidades aqui da região e criar um fórum de desenvolvimento regional, local, entendeu? E chamar, por exemplo, né, o pessoal do CDL, da Câmara de dirigentes lojistas da cidade, chamar empresários, né, chamar as universidades, economistas, para que nós debrucemos sobre a situação econômica da cidade. É verdade que boa parte, grande parte, da nossa sorte econômica depende da economia nacional. Você entendeu? A gente sabe disso. Mas tem questões de âmbito municipal que nós podemos ter iniciativas no sentido de minimizar algumas questões, entendeu? Então, é uma proposta que nós temos. Né? A gente imagina assim, que o próximo governo de Votorantim vai ter que ter muita transparência. Por quê, Kermes? Eu sou da opinião seguinte, que você não pode mentir para o povo. Você tem que falar a verdade. Ainda que a verdade seja dura. Se você for lá, por exemplo, hoje não sei, mas até sexta estava faltando médico na unidade de estratégia de saúde da Votucel, em Vila Amorim. Aí as pessoas me falam, Rodrigo, ninguém fala nada. Mas esse ninguém é a prefeitura que tem que falar alguma coisa. Porque a servidora que está lá não tem o que falar, ela não sabe por que está faltando, vem do governo. Entendeu? Então, o que eu acho? Teve dificuldade, mas você manda o secretário da saúde lá no bairro, faz uma reunião com os moradores, passa uma caixa de som lá no bairro, um carro de som, e conversa. Fala, gente, está faltando por isso. Mas talvez, eu estou trabalhando para isso, talvez daqui uma semana eu consiga pôr médico aqui. Tem gente que vai sair descontente, mas a maioria vai sair descontente e entendendo. Foi dada uma satisfação. Foi dada uma satisfação. Hoje, o que as pessoas mais se queixam do governo atual é a falta de satisfação. Mas essas pessoas, elas estão procurando satisfação? Elas estão jogando no Facebook uma reclamação? Porque a imprensa não foi procurada, pelo menos a imprensa local. Sim, nós aqui não recebemos nenhuma reclamação de falta de médico na Vila Amorim. Não, eu acho que está faltando médico. Tá faltando. Mas daí a pessoa põe na rede social dela e acha que aquilo é um manifesto que todo mundo tem que ter ela na rede social para saber que aquilo está acontecendo e que alguém tem que dar explicação para ela. Ela procurou a ouvidoria, ela procurou talvez um vereador que é legítimo procurar, ou até um canal de comunicação. As pessoas procuram vereadores, mas tem que tomar iniciativa. Quem é responsável, quem se propôs a governar a cidade é o executivo. É o executivo. Então, se está faltando médico, se eu mesmo, né, fosse prefeito da cidade, né, e estivesse faltando médico, eu seria informado e me anteciparia. Entendi. Eu ia pessoalmente lá na frente da unidade de saúde e falar com as pessoas que estivessem lá, entendeu? Explicar as coisas para as pessoas. Eu acho que isso é uma característica do governo, né? Porque as pessoas não sabem que existe ouvidoria, as pessoas não sabem uma série de coisas, né? As pessoas não sabem, a pessoa pobre não sabe que às vezes tem que ir no CRAS, né, para buscar ajuda, auxílio. Então,
é de competência do governo. O governo existe para isso e tem que tomar essa iniciativa. Notou que vai ter o problema, já se antecipar e explicar. Sim, entendi. Então, agora eu entendi. Tem que justificar, você entendeu? Da mesma forma, a questão dos servidores, né? Até agora, eu não sei como é que ficou a situação, mas até pouco tempo, uma dificuldade do governo sentar com o sindicato ou com os servidores, né, para discutir as questões dos servidores. Foi feito aí de uma forma atropelada, retiraram o auxílio alimentação dos aposentados municipais, reduziram aí em R$500 mil por mês, que era injetado na economia local, que o senhor João, que a dona Maria, lá no mercadinho, lá, do seu Pepe, do Correia, do Maluxo, ou os mercadinhos menores, ou do centro do Sandoval, ia lá com sua tarjetinha, com seu cartão, para comprar comida. Isso animava a economia local, isso gerava algum dinamismo local, você entendeu? E tiraram. Não, e tiraram e depois mentiram ainda. Né? Inclusive, a mentira foi desmascarada aqui no debate dos fatos. Eu estava aqui sendo entrevistado por vocês dois, e foi naquela semana, eu estava com a petição da prefeitura pedindo para que a súmula vinculante fosse aplicada aqui na cidade. E aí disseram, não, foi uma recomendação do Tribunal de Contas. Até hoje essa recomendação do Tribunal de Contas não apareceu. Então, essas coisas vão desgastando o governo. Então, isso eu não quero fazer. Né? Não dá para fazer, vai ser dito que não dá para fazer, explicado por quê. Aí, quando dá? Talvez dê nesse período aqui, talvez não dê para fazer. Então, eu acho que é isso, quando a gente fala de renovação política, eu acho que o eleitor quer saber disso. Né? Quer ver essa sinceridade, essa franqueza. Né? Essa é uma forma de renovação também. Com certeza. Não é só a cara das pessoas. Não é só a cara, a idade. Não é. E eu vou ser muito franco com você, Kermes. Né? A conduta da pessoa. Né? Eu vou ser muito franco. Eu quero tratar do diagnóstico verdadeiro da cidade. Né? Por isso que a gente está estudando o orçamento da cidade, para que, se a gente for candidato, se Deus quiser for candidato, né? Se isso se confirmar lá na frente, independente do nome que sairá pelo partido, mas hoje o nome pré-indicado sou eu, a gente possa apresentar isso para a população. A gente vai apresentar, olha, isso é possível fazer e isso não dá. Né? E a gente vai explicar, você entendeu? E você acha que a população tem um amadurecimento suficiente para entender essa forma de se colocar e não se iludir com aqueles que já têm aí uma carreira política, já tem um nome consolidado na cidade de tantas e tantas eleições, e que vai dizer que vai ter a varinha mágica, vai falar em milagre. A nossa cidade, o nosso eleitor, você acredita que está caminhando para esse amadurecimento? Eu acho que está caminhando e eu tenho muita esperança na população. Eu tenho que ter essa esperança, porque se eu não tiver essa esperança, a gente deixa de fazer política. Né? Porque eu faço política com ideal. Né? Algumas pessoas concordando ou não, mas eu tenho um ideal de sociedade, eu tenho um sonho, né, de ver o Votorantim se desenvolvendo. Acho que o Votorantim já se desenvolveu muito, né, desde os seus primórdios. Né, eu acho que teve governos importantes. Agora, existem novos desafios. Né, a conjuntura histórica, a conjuntura política atual exige novos desafios. Né, uma nova forma de relacionar com a Câmara Municipal, uma nova postura da Câmara Municipal, do governante, do governo. Né. Não estou aqui propondo nada de absurdo, eu só acho que tem que ter uma gestão que tenha planejamento, sabe, que tenha muito estudo, qualificação técnica e que fale a verdade. O político tem que falar a verdade para as pessoas. Né? Ainda que a verdade seja dura, tem que falar, olha, isso dá para fazer, isso não dá. Né? Porque eu acredito que esse oba-oba da eleição, da campanha eleitoral, acho que vai diminuir, tem que diminuir. Né? Tem que diminuir para o nosso bem. Né? Não falo só de Votorantim, mas falo nacionalmente. Se a gente não tiver tranquilidade, serenidade, a gente vai enfrentar muita dificuldade nos próximos anos. Agora, falando em receita novamente, a Luciana quer fazer uma pergunta? Não, a gente está chegando aqui ao final da 1 hora de programa e nós vamos sair do ar na TV Votorantim daqui a pouco, mas permaneceremos aqui na rádio. Então, você que está nos acompanhando pela TV Votorantim, liga lá, www.radiovotorantim.com.br, continue nos acompanhando e também o podcast desse programa ficará disponível em todas as principais plataformas de podcast, né? Então, você também vai poder nos ouvir mais tarde, certo? Então, você que está pela TV Votorantim, prosseguimos aqui na rádio e agradeço a audiência da TV Votorantim. Obrigado a você que está aí na TV. Eu também quero agradecer ao pessoal da TV, obrigado por acompanhar aqui a nossa entrevista. Um abraço a todos.
Bom, prosseguindo então, essa receita implantada pelo senhor Jair Bolsonaro na última eleição, onde não participa de debate, não participa de conversa, as redes sociais passam a ser o grande cabo eleitoral e acaba se elegendo. Não mentiu muito, não fez tantas mentiras, mas por quê? Porque não se expôs, né? Essa receita não te preocupa ela sair desse nível, esse nível nacional e vir para o nível municipal? Essa escolinha que foi implantada aí na última eleição? Me preocupa, mas eu acredito muito no papel... Fala mais próximo do microfone. Me preocupa sim, eu acredito muito no papel democrático que o nosso principal órgão de imprensa tem aqui na cidade. Sempre está estimulando a discussão, inclusive o que vocês estão fazendo aqui é louvável, né? Vocês já estão buscando não cair nessa armadilha, né? Vocês estão aqui trazendo os candidatos a prefeitos, pré-candidatos, né? Eventualmente os candidatos, os presidentes de partido político, os pré-candidatos a prefeito, eventualmente, para expor o que pensa. Isso é importante. O político tem que ser questionado sobre o que ele pensa sobre a cidade. Se ele postula um cargo aqui na cidade, é um cargo público, ele tem que vir aqui, é bacana isso. Então, eu acredito muito nessa responsabilidade democrática de vocês aqui, né, desse comitê gestor de órgãos de imprensa aqui, que vocês representam, nesse papel democrático nas eleições. Penso que vocês vão continuar fazendo, provocar com os debates, bastante, né, com os candidatos exato, a prefeito, eu acho isso muito importante. Abrindo espaço para os candidatos a vereador. Sim. Eu acho que esse realmente é o grande papel. Agora, nossa preocupação é candidatos agirem da forma em que o atual presidente agiu, né? Sim. Aí a gente espera que a população também faça um julgamento, né? Que, olha, eu tô muito tranquilo, sabe? Eu acho que a população é que vai ter que decidir o que for ser. Eu estou tranquilo. Se a população quiser mudanças, ela vai votar por mudanças. Né? Se ela quiser manter do jeito que ela vai fazer a sua opção, mas eu acho que precisa de ter tranquilidade, porque no limite é a população que escolhe, né? Agora, eu acho também, e é uma expectativa que eu tenho, que a gente tente ter em 2020 uma campanha civilizada, né? No momento oportuno, eu vou fazer esse apelo a todos os partidos políticos para que nós tenhamos uma campanha civilizada, né? Sem fake news. Né? A gente sabe que Rodrigo é um sonhador. Da base dos partidos políticos sempre foge, né? Mas eu vou fazer esse apelo, né, democrático a todos os presidentes de partidos que nós façamos uma campanha limpa, uma campanha decente, né? Uma campanha sem carnificina nas redes sociais. Amiga, passei no vestibular. Eu também. Que legal. A minha universidade é reconhecida no Brasil inteiro. E a sua? Com o diploma na mão,